Boa tarde a todos. Hoje nós iremos apresentar um trabalho sobre as Declarações dos Direitos Humanos e esse trabalho foi desenvolvido para o CCR de Direito e Cidadania. Nosso grupo é composto pela Ana Carolina, pelo Alexandre Dezanoski, pela Paula Costa, pelo Marcelo Biselotti e por mim, Thaís Zilli. Então, nós iremos apresentar 3 declarações de direitos humanos. Estas seriam sobre os direitos de pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas, sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião ou nas convicções, e também sobre a raça e os preconceitos raciais, sendo todas essas foram aprovadas pela Assembleia Geral da ONU. E o objetivo desse trabalho seria conhecer essa gama de direitos na escala internacional e em tratados e documentos relacionados à realidade, inclusive nacional, sobre a aplicação desses documentos. Boa tarde, eu sou a Paula e eu vou falar sobre a Declaração das Minorias Nacionais, Étnicas, Linguísticas e Religiosas. A declaração foi criada em dezembro de 92, onde 193 países assinaram, e ela tinha o intuito do estímulo ao respeito dos direitos humanos e da liberdade de todos. O conceito de minorias. A minoria social é uma parcela da população excluída do processo de socialização. Não necessariamente minoria no sentido de quantidade, né? Normalmente esses grupos ocupam grande parcela da população, mas a minoria em relação ao acesso aos direitos, em relação à inclusão dessas pessoas nos direitos sociais. Como exemplo de minoria social, temos as classes sociais. As classes mais baixas normalmente ocupam a maior parte da população, mas como elas têm menos acesso aos direitos. Minoria étnica, etnias que fogem da denominação padronizada. Aqui no Brasil a gente tem como exemplo os povos indígenas e negros. Minorias nacionais, compostas por povos segregados por não serem reconhecidos como cidadãos daquele Estado. No caso, o exemplo que eu dei anteriormente dos indígenas não seria levado como minoria nacional, já que este é reconhecido pelo Estado como cidadãos do Estado, né? Minorias linguísticas, povos que usam uma língua diferente da adotada oficialmente pelo Estado, independente de ser escrita. Minorias religiosas, grupos que professam religião distinta da professada pela maior parte da população. Temos como exemplo as religiões de matriz africana, que apesar de ter bastante pessoas que professam essa religião, não sou uma delas, no caso as religiões Candomblé e Umbanda, elas têm menos acesso, são mais excluídas dos direitos, são mais perseguidas socialmente falando. Resumidamente, alguns aspectos importantes da declaração. O Estado deve proteger, manter e criar condições necessárias para a identidade cultural das minorias. Criar no sentido legislativo também, né? As minorias têm o direito de fluir da sua própria cultura, professar e praticar sua própria religião e de utilizar sua própria língua sem qualquer forma de discriminação. Tem direito à igualdade perante a lei. É dever do Estado garantir acesso das minorias à sua língua materna. Programas e políticas nacionais devem ser criados levando em conta o interesse das minorias. O exercício da declaração não deve interferir nos direitos demais, ou seja, a declaração das minorias não deve interferir, né, nos direitos de todos. Continuando falando sobre a Declaração sobre os Direitos das Minorias, agora vamos falar sobre a aplicação na sociedade. Apesar de ainda termos um longo caminho em direção à efetivação dos direitos das minorias, algumas políticas públicas com esse propósito já foram realizadas, visando a proteção de grupos minoritários específicos. A nível nacional, nós temos algumas ações afirmativas para o acesso ao ensino superior, que possibilitam uma menor desigualdade de oportunidades para negros, grupos étnicos e sociais minoritários. Um exemplo dessas ações são as cotas. Nós também temos no Programa Nacional da Reforma Agrária, que, dentre outras ações, garantiu direitos mais amplos às mulheres na titulação da terra, que passaram a ter preferência no recebimento de lotes. Nós também temos ações afirmativas para maior participação feminina na política, estabelecendo uma porcentagem mínima de 30% para candidaturas femininas em cada partido. A nível internacional, em 2015, cerca de 50 estados dos Estados Unidos legalizaram o casamento homoafetivo e somente 14 estados ainda não aprovaram. Nós também tivemos um projeto de lei na Índia, que foi aprovado em 2019, que confere a cidadania indiana para cristãos, hindus, budistas, parsis e jains que estão ilegais no país, porque tiveram que sair fugidos de seus países de origem pela perseguição religiosa.
Agora falando sobre suas não aplicações na sociedade, em 2003 morreram assassinadas 23% mais negras do que brancas. O índice foi crescendo lentamente ao longo dos anos para, em 2013, chegar a cerca de 67% a mais de assassinatos de negras do que brancas. Sobre o movimento LGBT, ainda não há legislações assegurando de forma direta o direito desse movimento em nenhuma das 5 categorias analisadas. Ainda sobre o projeto de lei citado no slide anterior, a respeito da cidadania na Índia, apesar de ser um grande feito para a lei na Índia, ela é um projeto de lei que fez exclusão dos muçulmanos e é considerada por muitos ativistas dos direitos humanos e por parte da oposição como discriminatória e uma tentativa de segregar os muçulmanos indianos, que são mais de 200 milhões no país. Por um lado, temos uma lei que acolhe diversas religiões e pessoas que foram perseguidas e forçadas a fugir, e por outro, nessa mesma lei, vemos a tentativa de exclusão de um grupo minoritário dentro dessa sociedade. Falando agora um pouco sobre as ONGs e organizações que ajudam essas minorias, nós temos a Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados. Ela conduz coordenações internacionais para a proteção dos refugiados e a busca por soluções duradouras para seus problemas. Fornece abrigo, água potável e assistência médica vital em diversos países do mundo. Nós temos também a Associação de Assistência a Refugiados no Brasil, a OASIS, que ela tem atuação maior em São Paulo. Ela presta auxílio para solicitantes de refúgio, promove eventos que mantêm os refugiados em contato com suas culturas, oferece aulas de português e promove também o apadrinhamento familiar. Nós também temos o ISA, que é o Instituto Socioambiental. É uma organização não governamental fundada em 1994, com o objetivo de defender bens e direitos sociais relativos ao meio ambiente, cultura e algumas minorias. Eu vou falar sobre a Declaração sobre a Eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião ou nas convicções. De modo geral, essa declaração ela foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas no dia 25 de novembro de 1981. A sua principal finalidade é a liberdade de pensamento, valores, religião e principalmente a diversidade de forma igualitária a todos os povos humanos. O principal foco dessa declaração é a dignidade humana e a igualdade social entre a população, visando sempre o fim da discriminação e desigualdade social presente na sociedade. Dentre os direitos que foram encontrados na declaração, se encontra a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência, religião e convicções individuais de cada indivíduo. Só com esses direitos assegurados pelo Estado é possível um indivíduo ter uma concepção de vida e deve garantir integralmente seus direitos para toda a população. A liberdade de religiões e convicções traz uma maior harmonia de vivência entre a sociedade, juntamente com uma maior justiça social. Com esses direitos presentes na declaração, é visível quantas pessoas têm uma maior liberdade de pensamento, de religiões e costumes diante da sociedade. Também podem expor suas ideias, tanto no setor público quanto no privado, sempre mantendo a ética e a moral. Quando ocorre a distinção, exclusão, restrição ou preferência em relação à religião ou às convicções humanas, é considerado uma falta de consideração à dignidade humana. Ademais, é necessário acabar com todo tipo de discriminação e ideologias que interferem nesses valores. Bom, então falando brevemente sobre a aplicação desses documentos de forma nacional e internacional, a gente tem como primeiro exemplo que no Brasil existe um Disque 100, é um serviço gratuito, e ali você recebe denúncias de intolerância religiosa. Você pode denunciar os abusos, ofensas, discriminações, violências cometidas em decorrência da sua religião, ou outros abusos também dos direitos humanos. Dados entre 2015 e 2007 mostram que 33,9% dessas ocorrências deram-se dentro de casa. Em 2018, o Disque recebeu mais de 500 denúncias, e a porcentagem maior delas foi em religiões da matriz africana.
Outro exemplo seria que existem programas e instituições que se juntaram com o compromisso de combater essa intolerância, né? Como um coletivo criado pela defesa da diversidade religiosa em São Carlos, ele recebe também auxílio da sua prefeitura. Um terceiro exemplo seria que existe uma lei criada em 1997 que prevê de 1 a 3 anos de reclusão e a aplicação de multa para aqueles crimes de discriminação e injúria também praticados em virtude da raça, cor, entre outros, inclusive da sua religião. Outro exemplo também é o Dia Internacional da Tolerância, que seria no dia 16 de novembro. Seja ela religiosa ou não a tolerância, o objetivo é mobilizar a opinião pública e ressaltar os perigos da intolerância, de forma a reafirmar o compromisso do Estado a favor desse combate, né, e educação da tolerância. E o quinto e último exemplo seria que tem uma aliança agora que foi feita esse ano para a liberdade religiosa, e ela foi feita entre o Brasil e os Estados Unidos, e entre outros países também participaram sobre essa aliança. Eles têm o objetivo de mostrar que tem uma coordenação internacional sobre isso, chamar a atenção dessas situações e também promover uma pressão internacional para a solução desses conflitos. Então, por mais que existam essas leis, os artigos da declaração não são aplicados de forma 100% eficiente. Ainda falta uma lei no Brasil que criminalize apenas a intolerância religiosa, e apesar das garantias constitucionais do nosso país, esse tipo de intolerância continua sendo praticado. Um exemplo disso é o caso da avó, que denunciou a mãe da sua neta por introduzir ela uma religião da matriz africana, e não houve justiça nem parcialidade por parte do Estado, pois eles ainda retiraram a guarda por um tempo da criança, sem nem saber se a denúncia era real. Esses casos são recorrentes, onde o artigo 5 da nossa declaração não é aplicado de forma correta, pois ainda mostra que os tutores legais têm o direito, sim, de organizar sua vida familiar conforme a religião e suas convicções. Outro exemplo disso seria o dia do São Cosme e Damião, que vai ocorrer hoje, comemorado pelos cristãos, e amanhã comemorado pelas regiões da matriz africana. E, por exemplo, a candomblé Umbanda, eles costumam distribuir doces para as crianças, e esses são relacionados de forma bem preconceituosa, discriminatória e bem substituosa, como portadores de força maligna, e onde as crianças ainda sofrem com as atitudes de intolerância religiosa dos adultos e de outras crianças também. E não era só no Brasil, né, que ocorre isso, também no Chile, aconteceu semana passada, né, que ocorreram ataques e queimaram as igrejas da religião católica. E junto com essa intolerância também tem a xenofobia. Como exemplo, os ataques às religiões islâmicas, né? A cultura deles, a nacionalidade desses povos, eles sofrem muito com pensamentos estereotipados e preconceituosos. Um exemplo disso é que está ocorrendo na China, uma família constantemente ameaçada. Ainda houve 2 caras que foram presos por conta disso, mas as ameaças continuaram porque a família continua usando os trajes, né, o turbante, relacionados à sua religião. Portanto, a intolerância religiosa manifesta-se no Brasil diariamente. A gente vive em constante ataque à discriminação. E no mundo inteiro, 8 em cada 10 pessoas no mundo enfrentam restrições à sua liberdade religiosa. E a grande maioria das vítimas aqui no Brasil são adeptas de religiões de matriz africanas, em que essas registram mais de 25% das denúncias. E boa parte desses que praticam os atos ofensivos e intolerantes é composta por pessoas das maiorias religiosas, e eles carregam interpretações fanáticas sobre seus requisitos religiosos. E quando a gente fala sobre intolerância religiosa, a gente não está falando só sobre agressão física e verbal, mas também psicológica. Isso é longe de ser os direitos apresentados na nossa declaração. Declaração sobre Raça e os Preconceitos Raciais. Essa declaração foi aprovada e proclamada pela Conferência Geral das Nações Unidas, que foi reunida em Paris no dia 27 de novembro de 1978. A sua principal finalidade é trazer consciência entre todos os povos que já foram dominados e hoje lutam por uma sociedade mais justa e democrática, e assim acabar com todo tipo de preconceito existente na escala social e política, tanto no meio nacional quanto internacional. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os artigos que estão presentes na declaração. A declaração defende o fato de que todos os indivíduos têm o direito de serem diferentes, contendo sempre diversidade e respeito. As únicas diferenças que são toleráveis entre os povos são fatores como a localização geográfica, histórica, política, econômica, social e cultural. E essas diferenças nunca poderão ser usadas como fatores de classificação hierárquica da nação e os povos. Porém, nos dias atuais ainda vemos como a discriminação racial está presente em nossa sociedade, como o colonialismo e o apartheid, dos quais fazem um grande estrago no nosso mundo. De modo geral, todas as pessoas têm a capacidade de viver com diversidade, respeito e harmonia entre todas as culturas.
e é muito importante o papel do Estado nessas questões, garantindo sempre a prevenção e proibindo todas essas propagandas de racismo que existem em nossa sociedade, sempre visando as causas e as prevenções. Boa tarde, eu sou Marcelo Bissotti Júnior e eu vou dar exemplos da declaração sendo aplicada e ela não sendo aplicada. Bom, podemos citar a criação do sistema de cotas, que facilita o acesso ao estudo e outras coisas também, a criminalização do racismo, que já aconteceu há muito tempo, porém só nos dias atuais que ela tem sido empregada. Também podemos citar projetos para a conscientização sobre o preconceito racial. E fora do Brasil, a gente pode citar a valorização da cultura afro, que começou de alguns anos para cá. E também podemos citar a punição por racismo em eventos esportivos. Teve até alguns casos que aconteceram na Champions, que um jogador chamou outro de macaco e ele foi suspenso, se não me engano. Acho que até perdeu o contrato. Apesar de termos bons exemplos da declaração sendo aplicada, nós também temos muitos exemplos da declaração não sendo aplicada. Como, por exemplo, o racismo ainda é considerado humor. Tem muitas piadas racistas, tem até comediantes fazendo shows. E quando você fala alguma coisa, você está sendo, como eu posso dizer, intolerante. Também temos movimentos contra cotas raciais. Tem até uma imagem que eu separei aqui no slide dizendo: se você quer uma vaga, passe no vestibular. Também temos que ver que aqui no Brasil a população negra é a principal vítima de homicídio, sendo que acho que 80% dos casos de morte são de pessoas negras. E fora do Brasil, temos que ver que ainda tem existência de movimentos racistas, como a Ku Klux Klan, que não é tão nítido, mas ainda tem existência, e a violência policial contra negros, que é algo bem visível, né? Tanto que aconteceu a morte de um garoto esses tempos, e tem os movimentos agora, Black Lives Matter, né? E aqui nós temos as referências e mais referências. Então é isso, muito obrigado. O nosso grupo é Ana Caroline, Alexandre Desanoski, Marcelo Bissolotti, Paula Costa, Thaís Ile.